Pedra no rim. Quais alimentos aumentam o risco de desenvolver pedra nos rins? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Veríssimo, sou nutricionista e acadêmico em medicina. Nesse vídeo de hoje, então, vamos falar sobre quais alimentos podem aumentar o risco de pedras nos rins. Vamos entender um pouco como que são formadas essas pedras e algumas formas que podemos fazer para reduzir esse risco de formação das pedras nos rins. Então, vamos lá. Primeiramente, para evitar o risco de formação da pedra nos rins, é importante você sempre fazer acompanhamento com o seu médico para que ele possa te orientar da melhor forma. Mas o objetivo do vídeo de hoje é te orientar de uma forma geral para que você possa tomar alguns cuidados com a alimentação e alguns cuidados com o seu estilo de vida para que possa te ajudar a reduzir o seu risco de desenvolver essas pedras nos rins. Mas então, quais são as pessoas mais suscetíveis a desenvolver pedras nos rins? São aquelas pessoas que já têm uma predisposição genética ou um histórico familiar de pedras nos rins. Então, se você tem familiares que já têm pedras nos rins, você provavelmente terá uma chance maior do que outras pessoas de desenvolver pedras nos rins. Portanto, se você tem histórico familiar e tem predisposição genética, é importante você tomar um cuidado maior com a sua alimentação para que você possa evitar e ter um menos risco de desenvolver as pedras nos rins. Então vamos lá. Primeiramente, a pedra no rim ela é formada por um desbalanço na bioquímica da urina. Quando há um desbalanço na bioquímica da urina, pode aumentar o risco de precipitação ou da cristalização dos sais que estão presentes na urina. E as três principais formas de formação da pedra na urina é, primeiramente, por oxalato de cálcio, segundo, por fosfato de cálcio e terceiro, por ácido úrico, cristalização do ácido úrico. Então, quando há um desbalanço na bioquímica da urina, pode cristalizar esses sais, formando assim a pedra no rim. Então vamos lá. De uma forma geral, vamos te orientar um pouco sobre alimentação e como que a sua alimentação pode favorecer a formação de pedra nos rins ou como ela pode também reduzir o risco da formação de pedra nos rins, principalmente se você tiver um histórico familiar ou predisposição genética. Então, primeiramente, vamos começar pelas pedras nos rins formadas por oxalato de cálcio. Uma das principais causas da formação de pedra nos rins por oxalato de cálcio é um aumento do oxalato na urina. E o oxalato na urina pode aumentar pelo consumo excessivo de alguns alimentos que são ricos em oxalatos. Essa é uma forma, é uma causa. Mas existem várias causas que precisam ser discutidas com o seu médico. No caso de hoje, vamos falar sobre o aumento do oxalato por consumo excessivo dos alimentos ricos em oxalatos. Então, quais são os alimentos ricos em oxalatos que podem aumentar o risco de desenvolver pedras nos rins? Primeiramente, o espinafre, o ruibarbo, batata doce e batata inglesa, beterraba, cacau em pó. Então, esses são alguns alimentos que são ricos em oxalato e que, se consumidos de forma excessiva, podem sim aumentar o risco de desenvolver pedras nos rins. Então, evite de consumir esses alimentos em excesso se você tem algum histórico familiar ou predisposição genética para pedra nos rins. Essa é uma forma, você reduzindo o consumo desses alimentos, você estará reduzindo o risco de desenvolver a pedra no rim. E agora vamos para as pedras nos rins formadas por fosfato de cálcio. Uma das principais causas da formação de pedra no rim por fosfato de cálcio é um pH da urina elevado. Então, se o pH da urina está elevado, pode aumentar o risco de desenvolver pedras nos rins por fosfato de cálcio. Então, uma das formas é controlar o pH da urina. E se pode fazer isso também controlando o que se consome. Então, nesses casos, é importante monitoramento com o seu médico, monitoramento do pH da urina, para ver qual será o melhor tratamento para controlar o pH da urina. Agora, terceira, formação de pedra nos rins por ácido úrico. Uma das principais causas da formação de pedra no rim por ácido úrico é um pH baixo da urina
e um volume urinário baixo. Ou seja, se você urina pouco, se você tem um pH baixo da urina, tem uma maior predisposição para a formação de pedras nos rins por cristalização do ácido úrico. E existem também alguns alimentos que podem aumentar o ácido úrico e que podem também aumentar o risco de desenvolver pedras nos rins pela formação de cristalização do ácido úrico. Então, quais são os alimentos que você deve evitar? Primeiramente, evite o excesso de álcool. O álcool em excesso ele pode aumentar o ácido úrico. Depois, evite o consumo excessivo de frutose. A frutose, não só das frutas, mas a frutose também está presente no xarope de milho com alta concentração de frutose. É importante evitar alimentos que possuem esse ingrediente, pois ele pode aumentar o ácido úrico também. Então, alguns alimentos que possuem um excesso de xarope de milho, por exemplo, ketchup, molho de tomate, eles podem conter xarope de milho. Mas, lembrando-se que nem todas as marcas usam xarope de milho. Algumas marcas podem usar simplesmente uma concentração baixa aí de glicose ou de açúcar, mas pode ser que eles não usam o xarope de milho com alta concentração de frutose. Evite também o consumo excessivo de frutas. As frutas são sim importantes para quem quer ter mais saúde, para quem quer reduzir a formação de pedras nos rins. Porém, o consumo excessivo de frutas, por exemplo, estou dizendo se você consome fruta em excesso, por exemplo, acima de 6 porções por dia, pode ser considerada um pouco consumo excessivo de frutas. Então, se você consome mais de 6 a 7 frutas por dia, pode ser um pouco excessivo para quem tem uma predisposição para a formação de pedras nos rins. Então, se você tem a predisposição, evite o consumo excessivo de frutas. Mas, por outro lado, algumas frutas podem ser boas para reduzir o risco de desenvolver pedras nos rins. Como, por exemplo, as frutas cítricas. Eu digo, por exemplo, o limão ou a laranja. São algumas frutas cítricas que podem ajudar a evitar a formação de pedras nos rins pela concentração de citrato. Então, o citrato na urina ajuda a reduzir o risco de desenvolver pedras nos rins. Portanto, limão e laranja são algumas frutas, ou maracujá também, são algumas frutas que podem ajudar a aumentar o citrato na urina e reduzir um pouco a formação de pedra nos rins. E agora, uma dica importantíssima no geral para quem tem uma predisposição para ter pedras nos rins é você aumentar o seu consumo de água. Então, consuma bastante água. Esse é o principal para você evitar a formação de pedras nos rins, porque você consumindo mais água, melhorando a sua hidratação, você aumenta o seu volume urinário e aumentando o volume urinário você tem uma menor chance de desenvolver pedras nos rins. Então, tome água de forma adequada, pelo menos 35 a 45 ml de água por quilograma de peso. Então, por exemplo, se você pesa 80 quilos, isso será, em média, 3,5 litros de água por dia. Pode variar, 3,5 litros de água até 4 litros de água, dependendo do dia também. Tem dias que nós transpiramos mais, tem dias que nós perdemos um pouco mais de líquido pelo calor. Então, é importante aí levar isso em consideração. Então, em média, 35 a 45 ml de água por quilograma de peso por dia. Isso irá te ajudar bastante também a evitar a formação de pedra nos rins. E a outra dica que eu falei é evitar os alimentos que são ricos em oxalato, alimentos que podem aumentar o risco de ácido úrico. Como eu falei, evite o consumo excessivo de álcool, evite o consumo excessivo de frutas e outra coisa também que é importante é evitar o consumo excessivo de proteínas. As proteínas em excesso elas podem tornar a urina um pouco mais ácida, que pode dar uma predisposição maior para a formação de pedras nos rins por cristalização do ácido úrico, por exemplo. Então, se você tiver predisposição, evite o consumo excessivo das proteínas. E
lembrando que essas são só algumas formas que podemos fazer para evitar a formação das pedras nos rins. Então vamos lá. Vamos agora resumir o que fazer para ajudar a reduzir o risco. Primeiro, consumir água adequadamente, de 35 a 45 ml de água por quilograma de peso por dia. Então, uma boa hidratação irá te ajudar bastante. Segundo, evite o consumo excessivo de proteínas. Terceiro, evite o consumo excessivo dos alimentos ricos em oxalato. Quarto, evite o consumo excessivo de álcool. Quinto, evite o consumo excessivo das frutas. Lembrando que algumas frutas são importantes sim para a sua saúde. Por exemplo, sexto, consuma de forma adequada limão e laranja. Você pode fazer, por exemplo, misturar um limão em um copo de água e tomar uma vez por dia, 2 vezes por dia. Você pode também consumir a laranja. Tente não tomar suco de laranja, mas sim consumir a fruta em si. E agora, nós temos aí uma estratégia boa para te ajudar a evitar a formação das pedras nos rins. E outra dica importante também é evitar suplementações inadequadas. Sempre antes de começar qualquer suplementação, faça acompanhamento com o seu médico e com o seu nutricionista. Porque, por exemplo, a suplementação inadequada, como o excesso de vitamina C, pode aumentar a formação de oxalato na urina e o oxalato em excesso pode aumentar o risco de pedra nos rins. Outra também é se você tomar vitamina D em excesso. Quem tem uma predisposição para pedra nos rins tem que tomar cuidado com o excesso de vitamina D também. Mas a vitamina D, ela é importantíssima. Tanto a vitamina C quanto a vitamina D são muito importantes para a nossa saúde. E podem ser sim suplementadas, mas devem ser suplementadas da forma adequada. E cálcio, suplementação com cálcio também é importante tomar cuidado. É importante fazer sob a orientação do seu médico, porque o suplemento com cálcio da forma inadequada pode aumentar também o risco de desenvolver pedra nos rins pelo aumento da excreção de cálcio na urina. Mas faça então somente sob supervisão do seu médico. Então, temos aí algumas dicas muito importantes para ajudar a evitar a formação de pedra nos rins. Então, qualquer dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo, já dê o seu like, ative o sininho, se inscreva e até o nosso próximo vídeo.